Caros estudantes, ontem nós fizemos nossa primeira aula sobre o método dedutivo em lógica. Eu imagino que alguns de vocês ficaram um pouco assustados e um pouco assim preocupados com o que estudariam, porque parece assim, tá indo tão bem, eu estava entendendo tudo e agora parece que não estou entendendo mais nada. Bom, fique calmo, tá? Fique calmo porque é o seguinte, eu disse inclusive em um dos vídeos que isso é algo que causa um pouco de estranheza, né? É um pouco difícil no começo. Então por isso eu vou fazer uma indicação para vocês. Vocês não resolvam aquelas questões que eu propus na aula de ontem. De tabela verdade que é a anterior, façam sim e postem lá conforme a data. Mas a de ontem vocês não façam ainda. Vocês vão estudar hoje a partir deste livro aqui, ó, Iniciação à Lógica Matemática, que está disponível lá no Moodle, no sistema onde vocês acessaram esse vídeo e está indicado ali. Bom, esse livro aqui é um livro bastante interessante. É um livro já antigo, mas é um livro que vai ensinar os pormenores. Ele é um livro que tem, você vai notar que é um PDF que tem 101 páginas. Eu vou aqui diretamente para o capítulo 9. No capítulo 9, que aparece aqui, ó, você tem aqui argumentos e regras de inferência. Você tem que fazer o seguinte, você vai ter que ler cuidadosamente esse capítulo. Lembra que eu falei na primeira aula com vocês que para fazer matemática é importante sim ler bastante? Então, você vai experimentar isso agora. Então você vai ler o capítulo 9. Aqui vai estar explicando tudo sobre argumentos, sobre dedução. Você vai encontrar aqui os argumentos de uma forma ligeiramente um pouco diferente do que você viu nas tabelas que eu mandei para vocês. Então aqui tem todos os modos de inferência, né? As regras fundamentais. Aí você vai notar aqui como elas são deduzidas. Serão seguidos de exemplos aqui e tal, né? E aí aqui virá os exercícios. Olha lá, exercício 1, 2, 3. Aqui na outra página também tem exercício antes de começar o capítulo 10. Bom, aí então eu vou resolver com vocês hoje aqui um item do exercício 1, um item ou dois do exercício 2, alguns itens do 3. Eu vou resolver vários itens aqui para vocês acompanharem qual que é o raciocínio empregado. E aqui nós vamos vagarosamente empregando um método dedutivo. Para que você conheça cada uma das regras, para que você não precise decorar a tabela, para que você fique familiarizado com isso. Após você resolver assistir essa aula aqui comigo, você vai então tentar resolver os exercícios voltando os vídeos e assistindo lá como que foi resolvido os itens da questão 1. Aí você assiste novamente a aula e tenta resolver. Faça a mesma coisa com a questão 2, com a questão 3, com a questão 4, 5, 6, assim sucessivamente. Você não precisa me entregar nada. Você precisa estudar. Estudar isso aqui, está dominando isso aqui até a nossa próxima aula da semana que vem. Então faça um trato com você mesmo. Você vai estudar isso aqui conforme essa orientação que eu estou te passando. Vai ler o texto, vai assistir os vídeos e vai tentar resolver. E aí se você tiver dúvida em algum ou outro item, aí você manda uma pergunta no grupo do WhatsApp e aí eu mando um vídeo explicando sobre como que se resolve aquele item. Mas eu penso que você não vai ter essa dúvida. Por quê? Porque eu vou gravar aqui então várias resoluções que você vai acompanhar e aí essas dúvidas serão sanadas, ok? Então preste atenção nos exemplos que passo a mostrar a partir de agora. Conforme eu prometi, então, nós vamos resolver itens de cada uma das questões. E vamos começar aqui a partir da questão 1. Veja o que diz o enunciado da questão 1. Construir a condicional associada a cada um dos seguintes argumentos. Aí tem um argumento lá no item A. Não P, não que, então P, portanto que. O que você precisa fazer aqui? Essa questão aqui é basicamente o seguinte, montar qual que é a condicional. Quando a gente tem vírgula aqui, tem aqui uma premissa, não P, uma vírgula, outra premissa aqui, não que, então P, e portanto que. Como que eu vou fazer aqui, ó? É simplesmente fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui, ó. Não P, E, que é o conectivo, abro parênteses, não que, então, P, fecho parênteses, então, que. É simplesmente isso. Por quê? Porque todo argumento pode ser escrito como uma condicional. Então, este argumento aqui, não P, vírgula, não que, então P, portanto que, pode ser escrito juntando as premissas por conectivo Z e a conclusão com um sinal de ser então que. Então, é para fazer basicamente isso nesse enunciado. Questão 2. Construir o argumento, premissas e conclusão
correspondente a cada uma das seguintes condicionais. Esse é o enunciado da questão 2. Bom, aqui então é o contrário do que a gente fez na questão 1. Ele dá então a condicional e a partir da condicional eu preciso montar o argumento. Bom, eu tenho uma premissa aqui, né? P. Então eu posso escrever aqui, ó. Uma das premissas é P, vírgula. Qual é a outra premissa? Está aqui, ó. Que ou não P. Então eu escrevo aqui, ó. Que ou não P. Bom, as premissas estão aí. Agora, portanto, o sinal de portanto que está aqui, que. Então, está resolvido. Então, eu tenho aqui um argumento escrito na forma, né, de condicional e eu escrevo isso aqui na forma de argumento. É assim que se resolve a questão 2 e eu resolvi aqui o item A e fica para você os demais itens. Questão 3. Indicar a regra de inferência que justifica a validade dos seguintes argumentos. E aqui está o item A. Bom, eu tenho um argumento aqui que está escrito aqui o seguinte, ó. P então que, portanto, P ou que ou não R. Bom, vamos escrever então como a gente estivesse fazendo a tabela que a gente utiliza. Então eu vou colocar aqui, ó. Se fosse a linha 1, eu teria o seguinte, uma premissa, né? Teria aqui, ó, P então que. Essa é o que? É uma premissa. Eu vou escrever aqui, ó, premissa. Premissa. Ok, então eu só tenho essa premissa só porque, ó, a partir daqui já é conclusão. Mas então o que eu vou utilizar para deduzir isso daqui? Eu vou colocar um item 2 aqui e vou passar a dedução. Eu posso, quando eu tenho uma premissa que eu sei que isso daqui é uma verdade. Então eu posso colocar o seguinte, ó, eu posso fazer uma adição. Como assim adição? Eu posso escrever P, então que está garantido que é verdade, e eu vou colocar aqui ou o que? Não R. Mas como assim? Você tira do bolso? Tirei. Por quê? Porque eu posso fazer uma adição. Consulte a sua tabela aí e veja o que é a adição. É uma regra de inferência, então, que eu posso somar, né, qualquer coisa. Então é o seguinte, ó, se é garantido que isso daqui é verdade, eu tenho garantia que isso aqui é verdade, certo? Se isso aqui for verdade ou isso aqui for falso, que é o R, eu tenho certeza de que essa proposição conjunta aqui será verdadeira. Então, quer dizer, eu posso, com o conectivo ou que está aqui, eu posso juntar qualquer coisa que seja verdadeira ou falsa. Ou seja, então, tendo P, então que, eu posso concluir diretamente P ou que ou não R, utilizando o esquema do que? Da adição. Item B. É o mesmo enunciado, ainda é a questão 3, indicar a regra de inferência que justifica a validade dos seguintes argumentos. Então eu tenho um argumento aqui, ó, não P e que, então R, portanto, não P. Como que eu vou montar então o meu argumento aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó, chamar tudo aqui de um argumento composto. Eu vou colocar aqui então, ó, o item 1 e vou escrever não P e que então R. Esse é o meu argumento composto. Que nós sabemos que isso é chamado quê? De premissa. Vou escrever aqui então para escrever no esquema de tabela que eu estou construindo com vocês de dedução de argumento. A linha 2, então, vou utilizar o que para concluir diretamente não P? Bom, eu tenho que isso aqui é verdade, né? Eu tenho que essa afirmação composta aqui é verdadeira. Bom, para essa afirmação composta é verdadeira, com o conectivo E, isso daqui tem que ser o quê? Verdade. E isso daqui tudo que está aqui tem que ser o quê? Verdade. É assumido como verdade. Bom, se isso aqui tudo é assumido como verdade, então quer dizer o seguinte, que eu posso concluir diretamente da linha anterior P. Por quê? Porque P é verdade. Mas pelo que eu faço isso para concluir isso? Eu utilizo, veja na tabela, o que nós chamamos de simplificação. Simplificação onde? Na linha 1. Então, para deduzir essa conclusão aqui deste argumento, como o conectivo aqui é E, eu fiz uma simplificação. Mas se fosse eu, você não poderia fazer isso porque não se aplica a simplificação quando o conectivo é O. Só se aplica a simplificação quando o conectivo é o quê? E.
Então, está resolvido o item B da questão 3.